Pá, eu tenho o meu percurso está a começar praticamente agora, quer dizer, eu posso fazer um percurso, quer dizer, o meu percurso profissional cruza-se um bocado com o meu percurso académico, porque eu estudei nas Belas Artes desde 2009 a 2013, pá, e fiz algumas exposições, uma coisa muito informal, muito com amigos. Hum, Depois acabei as Belas Artes e no mesmo ano inscrevi-me na Escola de Cinema e comecei mais ou menos a trabalhar, porque a meio do curso. Um, eu fiz um estágio na Terra Trem, que é uma produtora aqui de Lisboa, num projeto que envolvia quatro filmes, quatro realizadores, quatro curtas-metragens, num projeto que era o Urb TV. E esse foi tipo assim o meu grande trabalho, o meu primeiro grande trabalho. Só que, e aí enquanto ainda estava a estudar, só que aí, ao mesmo tempo que estava a fazer isso, também fui júri de universidades no Indy Lisboa nesse ano e fui assistente de montagem do Edson Chagas, que é um artista angolano que teve aqui uma exposição no Best Photo e eu fui assistente dele. Portanto, isso aconteceu tudo um bocado ao mesmo tempo. Depois, no ano seguinte, acabei o curso, fiz o meu terceiro ano do curso e produzi 2 filmes nesse ano, que acabaram por tipo, estrear no ano seguinte no Indy Lisboa e agora têm andado um bocado pelo mundo, tipo, em vários festivais. Portanto, o meu percurso, eu diria que o meu percurso profissional começou mais ou menos nesse ano, em 2015, portanto é uma coisa muito recente. Depois de ter estreado esses 2 filmes que eu produzi, também acabei o curso, fiz uma semana de rodagem no filme da Marta Mateus, que teve em Cannes no ano passado, e depois comecei a trabalhar aqui com o Gabriel Abrantes, que é o que eu tenho feito até agora. Só que ao mesmo tempo que eu trabalho aqui, também realizo e produzo filmes, ou seja, o meu percurso profissional eu diria que está dividido entre ser realizador de cinema e ser produtor de cinema, que são as duas coisas que eu quero fazer. Acho que é isso. Aqui é mais a produção, então, neste... Sim, isto é uma produtora de cinema, certo. Só que é uma produtora unipessoal, ou seja, isto é do Gabriel Abrantes. O Gabriel Abrantes fundou uma produtora há alguns anos com a ZDB, que era a Mutual Respect, e agora abriu esta, em 2015, acho eu, abriu esta, que é onde eu estou a trabalhar. Portanto, nós somos só 2 pessoas, sou eu e ele. Ele não costuma, não está muitas vezes em Portugal, vem de vez em quando e tal. E eu faço aqui a parte da gestão toda da produtora, mas faço milhares de coisas, tudo o que é preciso, sei lá, desde montagem de vídeo, a contabilidade, a assistência de exposições. Okay. Porque o Gabriel Abrantes, não sei se vocês conhecem o trabalho dele, ele também está muito dividido entre as artes plásticas, porque ele também faz pintura, e o cinema. E portanto, esta é a produtora onde nós trabalhamos. Tu, em Belas Artes, fizeste multimédia? Fiz pintura. Pintura, ok. Mas fiz cadeiras de multimédia, né, em pintura. Porque o curso de pintura permitia muito fazer... essas optativas. Sim, fazer essas optativas e mesmo o curso, que não era bem um curso de pintura. O curso de pintura acho que é um termo demasiado académico para aquilo que o curso é, porque o curso é, na verdade, um curso de artes plásticas, em que tu podes fazer vídeo, instalação, fotografia. E eu sempre fugi um bocado à pintura, acabei sempre por fazer instalação, fotografia, filmes, sei lá, fiz milhares de coisas. Como é que chegaste até este escritório? Como é que conseguiste, este estúdio, aliás, vir aqui trabalhar? Sim, é um escritório de uma produtora, sim. Como é que eu cheguei? Porque a escola de cinema tem, como é que se diz? Faz alguma questão de nos introduzir, quer dizer, como os nossos professores, não é que isso não acontecesse nas Belas Artes, mas como os nossos professores, a maior parte deles já trabalhou ou ainda trabalha em cinema, há muitos professores que nos pedem para nós, sei lá, fazermos entrevistas com realizadores ou com profissionais de cinema que nós estejamos interessados. E eu lembro-me que num trabalho de produção sobre produção de cinema era pedido que se fizesse um trabalho sobre um sistema de produção que nós achássemos interessante. E eu lembrei-me do Gabriel Abrantes porque que vale a pena investigar, porque ele é um realizador português que também ele tem dupla nacionalidade, é português e americano. E ele tem feito um percurso excepcional, uma coisa completamente à parte de tudo aquilo que é o cinema português nos últimos 10 anos. E então eu fiz-lhe uma entrevista e fiz um trabalho sobre ele. E portanto tinha ficado com o contacto dele e quando acabei o curso mandei-lhe um mail a perguntar se eu tinha espaço para um assistente de produção, uma coisa assim. E desde aí. Ok. Então, o Gabriel Abrantes é uma grande referência tua, pelo que estou a perceber. Sim. Que mais referências mais no panorama português é que tu tens para o teu trabalho? É que, como eu disse, eu tenho 2 trabalhos, não é? Sou realizador de cinema, mas também sou produtor. Pronto, em termos de realização, há muitos realizadores que me interessam, mas eu diria, sei lá, entre o Chaplin, o Renoir, agora um bocado o Henrique Romer, sei lá, um bocado. E acho que cada filme também pede as suas próprias referências, porque quando eu estou a escrever um filme,
vem-me à cabeça imagens que, sei lá, podem ser do Kiarostami, ou coisas mais contemporâneas, mas também podem ser coisas que me remetem para o início, para o cinema mudo, por exemplo, para o Chaplin, para o Buster Keaton, qualquer coisa assim. Em termos de produção, sei lá, eu acho que há produtoras portuguesas que eu admiro muito, como o Sonho e a Flor e a Terra Treme, que têm tido percursos que eu acho incríveis e que têm revitalizado muito o panorama de cinema português. O Gabriel Abrantes, sim, porque é uma coisa muito à margem, porque ele tem conseguido ser um realizador e produtor independente, não fora do panorama de subsídios, o que é uma coisa incrível. Ou seja, ele sempre fez filmes sem concorrer a subsídios portugueses, ele sempre arranjou formas muito engenhosas de produzir filmes com muito baixo orçamento. Claro que ele tem um método de realização que não é muito comum, porque ele faz muito poucos dias de rodagem, faz muitos planos por dia, trabalha com equipas muito, muito pequenas, em que normalmente ele é ator, realizador, produtor, às vezes faz som, faz direção de fotografia, ele faz tudo, e portanto ele consegue trabalhar com orçamentos muito, muito pequenos e tem uma elasticidade de produção. Ou seja, ele consegue fazer tipo 2 dias de rodagem no Haiti e no dia seguinte mete-se num avião e vem para Portugal e faz mais um dia, portanto, que não é uma coisa muito comum. E por isso é que ele conseguiu fazer tantos filmes. Ele tem, sei lá, 20 curtas-metragens em 10 anos, o que é uma coisa muito rara para um realizador português. E por isso é que me fascina neste aspecto. Ele, só para curiosidade, ele tem que idade? Ele tem 34. Ok. Pegando um bocado nessa ideia que falaste agora de ele estar à margem do tipo de cinema que se faz em Portugal e indo para o mote deste trabalho, que é a ideia de geração e a ideia de rótulos que põem à geração, consideras-te à margem da tua geração? Eu não. O Gabriel sim, eu não. Ok. Porque sei lá, eu estive em 2 escolas que estão muito estabelecidas no panorama português, que eu estive na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, que é tipo uma das escolas mais consideradas em Portugal. Não quer dizer que seja a melhor. E estive na Escola de Cinema, que é a escola de cinema, pronto, à parte da escola da... Não é da Nova, é da... Qual é a outra escola? É da Amadora? Sim, é da Escola da Tirana Amadora, mas há uma outra escola que também se fala muito, que eu agora por lá não sei o nome. Mas, pronto, a Escola de Cinema é tipo a escola de onde vieram todos os realizadores, sei lá, desde os anos 70, 80, sei lá, desde o João Botelho até ao Miguel Gomes. Portanto, eu estive em 2 escolas já muito estabelecidas, portanto, eu até sou um bocado um privilegiado nesse aspecto, porque eu estudei em escolas que já de si tinham algum nome. Ao contrário do Gabriel, que veio dos Estados Unidos, estudou sempre lá, depois foi para a França e estudou lá, e depois quando veio para Portugal, ninguém dava nada por ele porque achavam que ele era um artista estrangeiro, e depois lá acham que ele é um artista português, e portanto ele sempre teve um problema um bocado de nacionalidade nesse aspecto. E como ele também é artista plástico, depois no cinema acham que ele é artista plástico, e nas artes plásticas acham que ele é cineasta, portanto ele vive um bocado no meio destes 2 mundos. E acho que isso não, quer dizer, acho que pronto, é uma coisa, oxalá passa a ser diferente, em que os 2 mundos das artes plásticas e do cinema possam conviver melhor, que não convivem muito menos, acho que em Portugal então são 2 mundos completamente à parte. Mas cada vez mais tem havido essa ligação, ou não? Não sei, porque eu acho que, sei lá, eu sinto que estou um bocado no meio de 2 coisas também, porque eu estudei nas Belas Artes e tenho um grupo de amigos das Belas Artes, e depois fui para a Escola de Cinema e tenho um grupo muito forte de amigos também da Escola de Cinema. E não há, por acaso, do que eu sinto, não há assim muito. O que eu acho é que tem havido agora, nos últimos anos, pessoas que começam, mas são pessoas muito novas, que se dão todas bem umas com as outras e que, sei lá, fazem videoclipes para uns, mas depois vão fazer exposições de pintura e coisas assim. E mesmo, sei lá, a Cafetra, por exemplo, que tem muita gente da Cafetra, tem muitos amigos na Escola de Cinema, por exemplo, e que, sei lá, tem amigos que fazem videoclipes para eles, ou para o Lixo Severo, coisas assim. E acho que sim, mas eu acho que é uma coisa só de... Não se tenho um bocado de receio que seja só circunstancial, ou seja, que seja só este grupo de miúdos que têm 21, 22, que têm a vossa idade, que são muito amigos de muita gente e que, portanto, fazem coisas até mais por amizade uns para os outros. Mas quando eu estudei nas Belas Artes não era nada assim. As Belas Artes é um sítio, para mim, pelo menos naquela altura, era muito fechado. Não, eu não era propriamente um aluno, apesar de eu ter tido, os professores até gostavam do que eu fazia, mas as pessoas eles estavam sempre a dizer: tu tens que estudar cinema, não estás aqui a fazer nada. Que é um bocado agressivo para um gajo que está nas Belas Artes, é dizer, tipo, vais estudar cinema. Mas pronto, não havia muito
é muito fechado, é muito académico as belas artes. Qual é que é a tua ideia sobre começar o percurso profissional em Portugal? Achas que os jovens têm os apoios suficientes? Um percurso profissional no panorama cultural, acima de tudo? Uhum. É assim, eu posso falar melhor do cinema, que é a coisa que eu conheço melhor, porque é o que eu trabalho. Mas, assim, em termos de belas artes, do que eu me lembro e das pessoas com quem eu me dou, é muito difícil, porque ainda não há nenhuma forma, pelo menos que se conheça, em que um artista em Portugal consiga ser autossustentável. Por exemplo, os apoios são fraquíssimos. Eu sei que há países em que os artistas têm subsídios, uma espécie de subsídio à profissão, em que aquilo é considerado, não sei se é ajudas nas rendas das casas ou enfim, uma pessoa autodeclarada como artista perante a autoridade tributária nesses países, acho que em França isto acontece e acontece o mesmo com os músicos. Eles dão uma espécie de basic income em que dão uma espécie de subsídio mensal. Aqui em Portugal isso não acontece e todos os artistas plásticos que eu conheço da minha idade têm sempre que trabalhar em cafés ou no CCB ou em imensos sítios. No cinema é diferente porque pelo menos as pessoas que eu conheço que estudaram comigo na escola de cinema têm conseguido trabalhar em cinema. Agora, trabalhar em cinema, por exemplo, como diretor de fotografia ou como assistente de imagem é uma coisa, ser realizador é outra completamente diferente. E para mim o problema está em os jovens que querem ser realizadores. E é curioso que ser realizador até é a coisa que as pessoas mais querem ser. E tu vês muito isso na escola de cinema, porque as áreas estão muito divididas e é preciso candidatar-te, teres notas para entrar em áreas. E normalmente as pessoas querem sempre realização e só entram 6 por ano. É muito difícil, é muito complicado, é muito competitivo. E depois, quando sais da escola, ainda é pior, porque é muito difícil para jovens realizadores ganhar subsídios ou estás ligado a uma produtora que tenha um currículo muito forte, por exemplo, como o Sem Fúria ou Terra Treme, e aí tens alguma hipótese, mas sei lá, amigos meus que estão a fundar produtoras e que não têm currículo como produtora nem como realizadores é muito complicado mesmo. Porquê que escolheste ficar em Portugal, então? Ou não foi uma escolha, foi só... Não, foi uma escolha, porque eu gosto muito de cinema português e eu sinto que queria fazer parte disto. E na escola de cinema tenho amigos que também querem fazer cinema em Portugal e nós temos, sei lá, como somos muito amigos e trabalhamos todos um bocado em paralelo, isso acabou por ser uma vontade de toda a gente. Acho que as pessoas têm ficado em Portugal porque ainda acreditam e, sobretudo, sei lá, o cinema português nos últimos anos tem tido uma projeção tão forte, desde, sei lá, desde a Leonor Teles que ganhou o Urso de Ouro até o ano seguinte temos ganho o Urso de Ouro com o Diogo Costa Amarante, ou agora a Gabriela Brandes que tem 30 anos e ganhou um prémio importantíssimo em Cannes, ou o João Salavisa que também tem 30 anos e ganhou, o João Salavisa e a René ganharam um prémio em Cannes, que são novíssimos, tendo em conta que têm percurso de menos de 10 anos. Depois ele foi um dos realizadores com que eu trabalhei naquele estágio que fiz e eu gosto muito do trabalho dele. E ele também está um bocado nesta situação do Gabriel, que ele fundou agora uma produtora que produziu o último filme dele que teve agora em Cannes e que ele está agora, tem uma produtora com a qual vai concorrendo agora aos apoios. Mas ele teve curtas que foram muito, sei lá, ele ganhou o Urso de Ouro em 2011, ganhou em 2009 a Palma de Ouro com curtas, portanto ele teve esta, a maior parte dos realizadores não tem esta, não é sorte, mas não tem esta coisa de ele só com 2 curtas tinha possibilidade, ou seja, o currículo dele em termos de ICA foi muito favorecido graças a esses prémios, mas sei lá, miúdos que têm 3 ou 4 curtas que não é muito trabalho e sei lá, não conseguem estrear os filmes internacionalmente ou assim, torna-se muito difícil. E sei lá, eu não tenho solução para isto. Eu acho que a solução é ir continuando a fazer filmes, tentar estreá-los, tentar fazer carreira com eles e tentar continuar a concorrer sempre a apoios. Acho que é isso. Na tua curta-metragem, A Barriga de Mariana, que nós vimos agora, é perceptível um certo autocentramento das personagens em si próprias. Isso foi propositado? Achas que é um retrato da nossa geração, esse tipo de comportamento? Mais pela parte do Francisco, de certa maneira? Eu não sei. Eu acho que isso... Eu não sei se é um retrato geracional. Eu acho que... Porque eu não sei limitar a minha geração. Eu, como disse, é como se eu tivesse 2 gerações. Eu tenho a geração das pessoas com quem eu estudei nas Belas Artes e tenho a geração das pessoas com quem eu estudei na Escola de Cinema.
que são pessoas que têm 5 anos de diferença de idades, mas são as pessoas que estão próximas de mim, portanto são dessas que eu posso falar. No entanto, em relação ao filme em si, eu acho que isto é uma coisa que transcende um bocado até o ser humano, que é, eu acredito que quando uma pessoa está a passar um tempo, uma coisa difícil na vida, geralmente fica mais virada para si própria, não é? Sei lá, quando nós temos um problema muito grande e depois saímos à rua e vemos as pessoas a fazer a vida delas, às vezes não conseguimos ligar-nos a essas pessoas, ficamos muito a pensar no nosso problema, e mesmo quando nos estão a dar conselhos, nós estamos a ouvir os conselhos, mas se calhar eu penso, epá, não, eu tenho é que resolver isto. Sei lá, quando nós temos alguma urgência em fazer alguma coisa, por exemplo, e nos estão a dar conselhos, se calhar aqueles conselhos, quer dizer, batem a nós, mas depois voltam logo para trás, porque o que nós queremos fazer é aquilo que nos está a afligir muito, que é resolver logo o problema. E eu acho que no caso do filme era um bocado isso, que é, tanto ela como ele estão a viver uma crise, cada um à sua maneira. E como essa crise tem um peso muito grande dentro deles, eles depois não conseguem ligar-se. Mas acho que isso é uma coisa normal. Eu não tenho. Eu não queria fazer um filme moralista, dizer não, isto tem que mudar. Eu não acho que isto tenha que mudar, isto faz parte da natureza humana. As pessoas, quando estão em tempos de crise, geralmente ficam mais viradas para si próprias. Acho que isso é normal. Claro que era bom que as pessoas pudessem, por exemplo, estar a passar um problema muito grave e poderem realmente ouvir o que os outros têm para lhes dizer. Mas acho que é normal que assim seja, não sei. Ok. Tens mais algum trabalho em produção ou realização que consideres que aborda este tema da geração, este tema da juventude, este tema da generalização da juventude, de certa maneira? Não sei, eu não fiz quase filmes nenhuns, não sei. Fiz algumas coisas na escola de cinema e estou agora a começar. Mas a mim interessa-me um bocado os problemas não é das pessoas normais, mas interessam-me um bocado estas questões de como é que as pessoas vivem umas com as outras. Como é que eu, por exemplo, estando a passar um problema, como é que eu vivo com o problema em relação a mim próprio, ou como é que eu me relaciono, por exemplo, com a minha namorada, com os meus amigos, com esse problema. E geralmente, sei lá, as histórias que me surgem são sempre coisas muito da minha infância, por exemplo. Vocês viram outro filme que eu fiz? Pronto, aquilo é sobre dos irmãos. Pronto, aquilo é sobre 3 irmãos, o pai é separado, ele tem 3 filhos, o pai arranja uma namorada e não sabe como é que há de contar aos filhos. E então os filhos um dia entram no quarto e descobrem a rapariga lá deitada. Para mim isso é um problema interessante de explorar, ou seja, de como é que 3 crianças, filhas de pai divorciado, vão lidar com uma nova mulher, não é? Que para todos os efeitos vai ser substituta da mãe deles. Ou pelo, se não é em termos daquilo que é a emoção deles, pelo menos é em termos de imagem, porque eles veem na cama do pai deles, onde antes vinham a mãe, veem uma mulher nova. E isso, como é que eles veem isso, não é? Com que sentimentos é que lhes vêm à cabeça quando eles veem essa mulher, não é? Se é raiva, se não é raiva, se é tristeza, se é medo, de quem é esta senhora, quem não é. Ou seja, esse para mim é o tipo de problemas que me interessam. Ok. Sobre a geração mais propriamente, e agora entrando mesmo no tema do trabalho, qual é a tua opinião sobre esta geração ou sobre estas gerações mais próximas de ti ou naquela em que tu te inseres de certa maneira? E também, qual é a tua opinião sobre a imagem que os mídias fazem passar desta geração? Eu não sei que imagem que os mídias fazem passar desta geração, mas é o que é que eles dizem? Basicamente, o nosso trabalho parte desta sinopse que é os mídias rotulam de certa maneira a nossa geração dizendo que somos todos muito iguais e todos muito narcisistas, muito perdidos no mundo tecnológico e social, muito virados para nós mesmos, muito. Essas coisas mais negativas, propriamente. E eu e o Ricardo sentimos que sim, isto é real em algumas pessoas e até algumas coisas em nós, mas isto não representa 100% da nossa geração e há uma porcentagem mais pequena que não se identifica com estes rótulos. Só que o que nós ouvimos e o que nós vemos é sempre esta generalização e esta globalização dentro deste grupo de opiniões e de imagens que fazem passar. E o que nós queremos perguntar é o que é que tu sentes em relação a isso,
se achas que é real, se não é, se consideras que há pessoas que não estão dentro disto, porque basicamente o que eles dizem é que somos uma geração sem causas e sem objetivos. E nós sentimos que isso não era verdade. Sim, eu também acho que não é. Okay. Quer dizer, eu acho que, imagino que todas as gerações tenham certos problemas. Se o narcisismo é um problema desta geração, não sei. O que eu acho é que, do que eu consigo ver, porque sei lá, do que eu me lembro de quando era miúdo, sei lá, tive o meu primeiro telemóvel não tem nada a ver com estes telemóveis agora. Era uma coisa completamente arcaica. E eu acho que uma das coisas que vocês tinham escrito, que é o acesso à informação, assim, em primeiro lugar, em termos de geração, eu identifico-me mais com a geração com quem estudei cinema, com o grupo, porque, sei lá, nós estamos todos os dias juntos e falamos muito sobre cinema, sobre o que é que queremos fazer, sobre o que não queremos fazer, e portanto o cinema é muito parte do nosso dia-a-dia. E eu não sei se ao contrário, não sei como é que são os outros grupos de amigos, mas nós até temos bastante, sei lá, gostamos muito de sair, gostamos muito de falar e tudo. Claro que há sempre esta coisa de que é interessante que a informação dá, né? Quando estamos numa discussão, alguém vai à Wikipédia e usa essa resposta para ganhar um argumento qualquer. E isso eu acho que pode ser um bocado problemático, porque eu acredito que a emoção às vezes é mais importante que os factos. Ou seja, de que não interessa se... vou dar um exemplo numa conversa que tive no outro dia com um amigo. Estávamos a falar da ditadura salazarista e estávamos a discutir se a ditadura salazarista tinha sido uma ditadura branda ou não. Em termos de factos, comparando com outras ditaduras, até se calhar foi uma ditadura branda, mas em termos emocionais, para as pessoas que passaram, para os nossos pais e nossos avós, isso não é verdade. E portanto eu acho que tem que se saber, eu não sei, a única coisa que eu posso pensar é para o futuro. Eu acho que tem que saber pensar, saber distinguir entre aquilo que é um facto, que é aquilo que está na Wikipédia eventualmente, e aquilo que é a emoção, que é a forma como nós lidamos com os factos. E não se pode dizer a uma pessoa que esteve presa, sei lá, em Peniche, e dizer, olha, esta ditadura comparada com as outras é branda. Acho que é preciso... O facto não tem nenhum efeito nessa pessoa, porque a pessoa está ligada emocionalmente às coisas. E eu acho que isso é uma esperança que eu tenho, é que as pessoas não se desliguem, não tenham esta coisa de querer, como é que se diz, passar tudo com um paninho, não é? De querer, se os factos são estes, então é assim que nós temos que nos entender com as coisas, porque eu acho que nós nos entendemos com as coisas através da emoção, não é através dos factos. É como, por exemplo, esses miúdos desse filme que eu fiz, é como se fosses ter com eles e diz assim, olha, tua mãe continua a ser tua mãe, esta nova namorada do teu pai não vai substituir a tua mãe. Isso é um facto. Outra coisa é aquilo que eles sentem. E se calhar para uma criança, e todos nós ainda temos um bocadinho de coisas de criança, nós em termos de emoção, nessa emoção que está desligada dos factos, nós não sentimos as coisas assim. Portanto, não vale a pena estar a dizer às pessoas que os factos são X, porque aquilo que elas sentem é diferente. E acho que é assim que tem que ser. Acho que é assim que temos que nos entender uns com os outros, não é? Através dos factos, através dos sentimentos. E eu acho que é isso que tem que se pensar. Okay. Então, em relação a essas tecnologias ainda, achas que foi algo que limitou, em termos profissionais, em termos sociais, achas que deixou mais preguiçoso ou imaturo de alguma maneira por teres tanto acesso a esta informação? Acho que não. Eu acho que existe um bocado um efeito, talvez um bocadinho castrador, que é, eu quando, por exemplo, estou a escrever um filme e começo a perceber que tenho um certo ponto de vista sobre uma certa situação, por exemplo, no filme da Barriga de Mariana, o meu ponto de vista sobre o rapaz, ou o rapaz ter um ponto de vista que se calhar é um bocadinho difícil de compreender, não é? Que é, ele percebe que vai ser pai e pensa, pá, meu Deus, tenho que a convencer a abortar. É o instinto básico dele. E isto não é uma coisa fácil de nós pensarmos, não é? Pensar que eu, como rapaz, por exemplo, que se a minha namorada engravidasse, me passaria pela cabeça que ela pudesse abortar. Isto é uma coisa difícil, não é uma coisa que se possa dizer assim. E para mim, esta coisa do excesso de informação e do excesso do politicamente correto, quando se está a escrever um filme é muito difícil, porque eu tenho sempre que lidar com a dificuldade em aceitar certas opiniões que são minhas, não é? E eu fico sempre um bocado dividido. Epá, aquilo que esta personagem está a dizer é muito complicado, não é uma coisa boa de se dizer no meio da rua, não é? E isso às vezes faz-me hesitar um bocado. Mas sei lá, eu acho que quando se escreve um filme tem que se escrever
o que está na nossa cabeça, não é? Porque a mim não me interessa, sei lá, ser advogado de ninguém. Eu digo coisas que sinto. E uma das vantagens de fazer um filme como Uma Barriga de Mariana é poderes ter os dois lados. Que é tens o lado da rapariga e tens o lado do rapaz. E acho que isso é interessante. Ou seja, não há ninguém tem razão, nem deixa de ter razão. Acho que as coisas são como são. Ela quer fazer uma coisa, ele quer fazer outra. E portanto eu não estou a julgar ninguém. Nos dois filmes que vimos, teus e é mais algum trabalho que vamos vendo, mas mais por alto, reparámos que tu dás muito valor à interpretação nossa aos momentos de silêncio e aos momentos de só vês o plano e não há diálogo. Há alguma causa para isso ou é só uma técnica cinematográfica? nós ligámos isto um bocado à ideia do excesso de informação e do excesso de muita coisa a acontecer e esses momentos de pausa nos filmes achámos que eram importantes para contrariar essa visão global. Mas, portanto, quando diz silêncio, há momentos em que não há diálogo, em que há só personagens a olhar. Há mais a ideia de plano, a ideia de imagem, a ideia de olhar e ver assim. Porque eu não sei, há uma vez uma professora de montagem na escola disse-me uma coisa que me ficou na cabeça, que é, ela dizia que um plano de uma pessoa a olhar é um plano de uma pessoa a pensar. Eu acho que é um bocado essa a ideia de que está nos planos destas personagens. Quando as personagens estão a olhar, para mim elas não estão a olhar, elas estão a pensar. E o pensar vem sempre de acordo com o que aconteceu antes, não é? Quando nós temos uma rapariga que descobre que está grávida e depois temos um plano dela a olhar, nós sabemos ou deduzimos que ela está a pensar na gravidez, não é? Quando essa mesma personagem vai ter com o namorado e o namorado diz: epá, estou farto dos teus pais, e vemos um plano dela a olhar para ele, nós imaginamos que ela está a lidar com a gravidez ao mesmo tempo que ela lidar com a informação dele, que ele lhe deu, né? Que é como é que eu lido com estas duas coisas. E portanto eu acho que tem um bocado a ver com isso. Por exemplo, no filme dos miúdos, quando eles entram no quarto, no fim, não é? E há aquele plano muito longo dele a olhar para a rapariga que está deitada na cama, para a namorada do pai. É um bocado isso, é como é que ele está a pensar. A mim interessa-me a ideia de eu tentar me pôr no lugar da personagem e pensar como é que eu estaria a pensar esta situação. E portanto, para mim, o plano de uma personagem a olhar é sempre um plano de uma personagem a raciocinar. Ok. No meio disto tudo, deste Portugal onde tu trabalhas, de onde é que vem a tua motivação para o trabalho que tu fazes? Por um lado vem da minha vontade de fazer filmes, e de fazer filmes em Portugal, e de fazer filmes portugueses, e de me inserir nesta tradição que tem havido no cinema português desde os anos 60. E ao mesmo tempo vem do facto de eu ter amigos que fazem a mesma coisa, e de querer ajudá-los e deles me ajudarem a mim. E o facto de eu ter um grupo de amigos muito grande que tem estão todos a trabalhar em cinema, estão todos a fazer filmes e estão todos a passar pelas mesmas dificuldades, é muito motivador. Porque eu já tenho lido coisas no Facebook e tudo, pessoas mais velhas da geração a dizer que agora um grupo de miúdos que trabalham todos nos filmes uns dos outros. Ele estava a falar sobre nós e eu achei isso muito curioso e até fiquei comovido, porque de facto nós somos um grupo grande de amigos, de pessoas que estudaram todas na escola de cinema e que se ajudam muito umas às outras. E acho que isso dá muita motivação. Eu saber que se um amigo meu não tiver um produtor, eu sei que eu posso ser produtor dele. Ou se eu precisar de um assistente de realização, eu sei que está lá esse meu amigo. E é assim que nós temos feito filmes. Eu acho que eu nunca teria feito esses 2 filmes que eu fiz se não fossem amigos meus a ajudar-me. Que às vezes nós precisamos de alguém para uma função e essa pessoa ajuda. Não necessariamente, não precisa de ser a melhor. Se tiver, sei lá, as pessoas têm sido tão generosas connosco. E depois nós retribuímos, nos ajudam, sei lá, sem receber nada, dão-nos horas de trabalho. Isso comove muito estar a trabalhar com gente durante muito tempo que não quer nada em troca, a não ser o sentimento de estar a ajudar um amigo e de estar a fazer um filme interessante. E acho que isso é muito motivador. Que tipo de conselho é que darias a algum jovem que estivesse agora na situação que estavas há cerca de 4, 5 anos a sair da faculdade e tivesse a começar o seu processo de trabalho? Eu diria para resistirem, para não se fixarem na ideia um bocadinho generalizada, mesmo que seja verdade, de
porque é muito difícil ganhar apoios públicos, e é verdade. Só que eu acho que a forma de resistir a isso, por um lado, é combater ao nível mais burocrático, que é de facto fazer pressão junto dos agentes culturais para mudarem as leis, não é? Para que as leis dos apoios possam ser melhor, para que haja mais apoios, para que haja mais dinheiro, para que se apoie mais o cinema ou as artes plásticas ou a arte dos artistas jovens, mas ao mesmo tempo acho que isso também é forma de resistência, é continuar a concorrer, sempre. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tento que a lei mude, eu tenho que continuar a concorrer, porque senão estou a aceitar passivamente uma condição. E eu acredito que a maior parte dos países tem condições muito precárias no que diz respeito às artes. Mas sei lá, isto não deve ser assim muito diferente, se calhar vou dizer um disparate, não deve ser assim tão muito diferente de uma espécie de ditadura, que é que de facto há um sistema que nos está a condicionar e nós temos que nos libertar. E a forma de libertar é resistir e continuar a fazer a nossa vida normal. Isso é a única forma de resistência, que é eu, apesar das condicionantes, tenho que continuar a fazer a minha vida normal, tenho que continuar a concorrer, tenho que continuar a fazer filmes mesmo que não tenha dinheiro, tenho que fazer a minha vida normal. E é esse tipo de vida que tu vês para o teu futuro e que queres continuar a fazer? Sim, claro. Okay. É continuar a fazer filmes e ajudar os meus amigos. Ok. Acho que vamos para a última pergunta, claro. Que é um bocado uma das mais óbvias, que é: a tua geração é apelidada de uma geração sem causa e sem objetivos. Nós nos digas um pouco quais são as tuas causas e os teus objetivos. E quando eu digo causas e objetivos, é o que é que tu queres fazer, pelo que é que tu lutas, mas não tem que ser num sentido mais político da palavra lutar, num sentido profissional. O que é que tu queres mostrar, que mensagem é que queres passar? No fundo é por aí. Eu acho que essa pergunta tem duas respostas. A primeira é que eu acho que qualquer forma de arte, quando é, eu não sei se a palavra existe em português, engajada, acaba por ser política, não é? Quando eu estou a escrever uma personagem, quando eu estou a fazer um filme e a dizer olhem para estas personagens, eu estou de uma forma mais direta ou menos direta a fazer política. Eu estou a dizer, olha, estas são as personagens que me interessam, olha, estes são os problemas que me interessam. Vejam estes problemas, vejam, por exemplo, o problema que existe de uma rapariga não saber comunicar um problema aos pais ou ao namorado. Isso para mim é uma forma de fazer política e é a forma que eu sei, é a melhor forma que eu sei que tenho de fazer política, não a um nível partidário, mas a um nível social. Outra forma de fazer política que nós temos é a tal forma de resistência, que é continuar a fazer filmes. Porque num sistema que me diz tu não podes fazer filmes se não tiveres um prémio em Cannes, e eu digo, eu vou continuar a fazer filmes, isso também é uma forma de resistência, é uma forma de resistência política, porque eu estou a fazer uma coisa contrária àquilo que o sistema me diz para eu fazer. Em relação ao futuro, eu imagino-me a ter a minha própria produtora, a continuar a produzir filmes, a produzir os filmes dos meus amigos, trabalhar com eles e continuar a fazer cinema português e ajudar as pessoas à minha volta a continuar a fazer bons filmes portugueses. Acho que é isso.